Viva pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Mercado Flash de domingo, 8 de junho. Eu sou Humberto Ferreira e gosto muito de estar aqui convosco, gosto de ler os vossos comentários, gosto de ver os vossos likes, gosto de ver as vossas novas subscrições e, portanto, muito obrigado por estarem aqui connosco diariamente a verem o Mercado Flash. Vamos estar até ao fim do mercado de transferências, só lá dizemos adeus e vamos de férias para final de agosto, início de setembro. É mesmo início de setembro, 1, 2 de setembro é por aí que vão ter que levar comigo e com o Igor. Vamos começar já sem demoras nesta edição do Mercado Flash a falar sobre os novos nomes falados para o Futebol Clube do Porto e começamos com Rony Bradji. Bradji é um avançado sueco, um jogador de 19 anos que o Futebol Clube do Porto tem sinalizado e com vontade de poder ter para a equipa de Martin Anselmi. Hoje mesmo ficamos a saber também que os Dragões querem contratar um extremo para poder levar para o Mundial de Clubes. O Futebol Clube do Porto viaja para os Estados Unidos da América na próxima terça-feira e, portanto, o nome de Bradji não entra especificamente nestas prioridades. Ainda assim, é um nome que o Futebol Clube do Porto quer tentar contratar. Há aqui algumas subtilezas e também cuidados que é preciso ter com Rony Bradji. Bradji é um jogador que joga na equipa principal do Copenhaga, para terem noção da dimensão deste jogador, desde a época 21-22, portanto é um jogador com 19 anos, mas com muita experiência. No entanto, o último ano ele esteve praticamente parado. Ele teve uma ruptura de ligamentos cruzados que o levou para a mesa de operações, esteve parado sensivelmente um ano, entre maio de 2024 e finais de março de 2025 não jogou, voltou aos jogos só no último dia de março de 2025, desde aí até agora fez 6 partidas, tem sido titular em alguns jogos, tem sido suplente noutros, ainda não marcou qualquer golo. O Futebol Clube do Porto olha para ele, tal como grandes equipas do futebol europeu, como um valor de futuro. No entanto, esta ruptura de ligamentos cruzados pode ter travado alguma da progressão deste jogador natural do Kuwait, com a dupla nacionalidade síria, mas que é sueco e que é internacional jovem pela Suécia, joga na Dinamarca no Copenhaga, tem contrato até a final deste ano. O Futebol Clube do Porto está a aproveitar essa janela de tempo para tentar contratar o jogador. O valor de mercado dele ronda os 9 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto quer tentar baixar essa verba e conseguir fechar Bradji por um valor bastante mais abaixo do que os 9 milhões de euros. Outro nome que foi falado para o Futebol Clube do Porto foi o defesa central de 25 anos do Internacional de Porto Alegre, Vitão. Estamos a falar de um jogador internacional jovem brasileiro que teve a sua progressão completamente bloqueada devido às invasões da Rússia à Ucrânia. Ele era jogador do Shakhtar Donetsk quando tudo isso aconteceu, quando teve que voltar a casa e recomeçar tudo de novo. Estamos a falar de um jogador formado no Palmeiras, com muita formação de Palmeiras, mas que não conseguiu ter a sua evolução futebolística como pretendia quando chegou à Europa, em virtude da guerra e das invasões da Rússia à Ucrânia, e teve de voltar a casa. O Futebol Clube do Porto terá feito uma proposta ao Internacional Porto Alegre na ordem dos 7 milhões de euros. No entanto, o emblema colorado de Porto Alegre quer começar a negociar por uma verba a rondar os 10 milhões de euros, porque a equipa do Internacional não tem a totalidade do passe de Vitão. Estamos a falar de um defesa central esguio, com grande saída de bola, com um grande ataque ao jogo aéreo. Seria uma boa opção para o eixo defensivo do Futebol Clube do Porto, mas não é prioridade dos Dragões agora, neste momento em que a equipa está a preparar-se e a partir-se para os Estados Unidos da América de forma a participar no Campeonato do Mundo de Clubes. Mas Vitão pode ser um desejo a ser trabalhado pela estrutura dos Dragões para a presente temporada 25-26. Olhamos agora para o Sporting, porque de repente apareceu um novo diretor desportivo na Juventus, ou Juventus, como quiserem, digam-no de qualquer forma, ou a italiano Juventus, ou se quiserem a português Juventus, está tudo bem, está tudo certo, que é o nome de Konrad Harder. O desejo principal do novo diretor desportivo e de Igor Tudor, o treinador da Juventus, seria Gyökeres, mas a equipa da Vecchia Senhora sente que pode não conseguir chegar a Gyökeres e então olha para Harder como a grande alternativa. E tudo isto acontece porque a equipa da Juventus
está na iminência de vender Vlahovic para o Fenerbahçe e, portanto, 30 milhões de euros é quanto hoje a imprensa estrangeira está a fazer referência de que o Fenerbahçe apresentou proposta por Vlahovic à equipa da Juventus. O avançado de 25 anos deve mudar-se para a Turquia e, portanto, a Juventus tem aqui a iminência de tentar contratar um outro jogador e é Konrad Arder que entra nesta equação. No entanto, é um negócio que muito dificilmente vai acontecer, porque o Sporting, e se calhar até parece algo estranho o que vamos dizer, mas Arder ficaria por um valor mais caro do que Gyökeres. Porquê? Porque o Sporting tem um pré-acordo, vamos aqui colocar entre aspas, se quiserem, com o Viktor Gyökeres, de que ele pode ser vendido esta temporada por um valor a rondar os 70 e os 80 milhões de euros. E o caso de Arder é bem diferente. É um jogador que tem contrato até 2029, uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, e o Sporting já disse, e aí foi perentório, de que Arder só sairá se alguém chegar com 80 milhões de euros para vender. Portanto, a Juventus, se quiser Arder, sabe que vai ter que apresentar um cheque de 80 milhões de euros no gabinete de Frederico Varandas e, portanto, não sei se esta situação deve acontecer. David Moreira, jovem da cantera leonina, renovou contrato ou vai renovar contrato até 2028. Jogador que apareceu até de forma quase surpreendente nos últimos 5 minutos da Taça de Portugal. Até iniciou a jogada que deu o terceiro golo dos Leões frente ao Benfica, e este defesa esquerdo de 21 anos, que fez uma grande temporada quer no Sub-23, quer na equipa B dos Leões, vai renovar contrato até 2028. Com certeza que vai ter o seu salário revisto em alta, vai ter também uma cláusula de rescisão, e parece-me aqui uma grande medida por parte da equipa de Rui Borges e do Sporting, porque é um jogador formado na casa, é um jogador que conhece bem toda a estrutura do futebol profissional do Sporting, e pode ter aqui muito espaço para crescer na equipa, com Mateus Reis, Nuno Santos ali também à mistura, mas David Moreira entrou muito bem e tem aqui muito espaço para poder também explodir no plantel do Sporting. Quanto ao Benfica, há aqui 3 nomes inevitáveis para trazermos, embora todos eles numa fase muito embrionária. O primeiro é o de Pedro Witt. Estamos a falar de um internacional equatoriano que joga no Vancouver Whitecaps no Canadá, na MLS. É um jogador que viu o seu valor exponencial explodir e subir depois de se ter tornado internacional equatoriano. É um jogador formado no Independiente del Valle e que se mudou para a MLS. O Benfica conseguiu sinalizar este jogador. Estamos a falar de um jogador que é médio ofensivo, com uma grande capacidade de chegada à área, tem gol, tem assistência, tem bom último passe, e podia encaixar que nem uma luva. O Benfica olha para este jogador ainda jovem, 23 anos, com uma capacidade de lhe poder abrir as portas e mostrar-lhe a dimensão do futebol europeu, ou abrir-lhe as portas para a dimensão do futebol europeu. Por isso, apresentou uma proposta na ordem dos 3 milhões de euros, com contrato até 2029. Se o Benfica conseguir este negócio, é um negócio da China, porque é um valor bastante baixo para um jogador com uma grande capacidade ainda de progressão e de crescimento, e se as Águias conseguirem este negócio, nós estamos cá para tirar o chapéu, porque é um grande negócio se conseguirem contratar Pedro Witt por 3 milhões de euros. Outro nome bem diferente é o de Morten Frijndrup. Frijndrup é um médio centro clássico que joga no Génova, em Itália. É um jogador internacional dinamarquês, com muito tempo já de futebol europeu, e que o Benfica olha para ele de uma outra forma para poder ser um possível sucessor, imagine-se, de Florentino Luís. Há aqui, o Benfica olha para Morten Frijndrup como uma espécie de oportunidade de negócio. O Génova só queria vender os jogadores pela ordem dos 15 milhões de euros. No entanto, a formação da zona mediterrânica de Itália não conseguiu qualificação europeia, está com alguns problemas financeiros, e a cota de Frijndrup pode baixar drasticamente, e portanto o Benfica conseguir negociá-lo abaixo dos 15 milhões de euros, que era um valor que inicialmente a equipa do Génova pedia. No entanto, não é uma prioridade ainda para o Benfica esta posição, tendo Florentino Luís. Se precipitar a saída de Florentino Luís, é um nome que está na equação, o de Morten Frijndrup, tal como estava o de Sergi Altimira. Sergi Altimira é mais médio defensivo, é um jogador mais de conseguir
consistência de apoio à linha defensiva, mas com uma grande capacidade de progressão. No entanto, há aqui um problema, que é Sérgio Altimira foi questionado por parte de Benfica e do Futebol Clube do Porto. Os Dragões saltaram fora após a contratação de Gabri Veiga. O Benfica continuou no encalço para perceber esta vontade de Sérgio Altimira poder ser reforço das Águias. No entanto, bateu em dois problemas. Primeiro, o valor inicial que o Betis pedia, 15 milhões de euros a subir, e o facto do jogador ter passado a ser uma espécie de indiscutível. Ele fez mais de 3 mil minutos na última temporada, participou em mais de 50 jogos e quer continuar a jogar na La Liga, não quer vir para o futebol português. Portanto, foi um nome aqui tentado ser trabalhado por parte do Benfica. Eu diria que o Benfica não vai abortar este negócio, mas vai colocá-lo numa gaveta e só vai abrir essa gaveta se por acaso mudar-se completamente a história. Outro nome para ser falado hoje é o de Simão Banza, o avançado congolês que pertence ao Sporting de Braga. Esteve emprestado pela última temporada pelo Sporting de Braga ao Trabzonspor, marcou golos que se fartou, mais de 20 na última época, e por isso os emblemas de Istambul assinaram com milhões para contratar Simão Banza. Besiktas à cabeça, o Sporting de Braga aceita negociar. Há aqui aquela história, como falávamos ontem, de João Félix para o Benfica, mas de uma forma até mais direta, porque Banza e o Besiktas querem jogar um com o outro. Ponto final. Banza quer ir para o Besiktas quer ir quer o Banza. O Sporting de Braga não se importa, mas quer o dinheiro, 15 milhões de euros. Está a ponto assente que a direção de António Salvadores e Carlos Vicens, o seu novo treinador, não pretendem ter-se Banza no plantel, mas o facto de Banza no ano passado ter sido intransigente na forma como o Sporting de Braga tentou negociar a sua saída para outras latitudes, fez com que os minhotos tivessem colocado um X do nome de Simão Banza. Ele tem contrato até 2027, tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O Sporting de Braga está na disposição de vender o jogador, mas pelo valor que considera justo e não pelo valor que Banza e o clube que o quiser levar querem dar. A primeira proposta que se chegou ao Minho foi de um empréstimo de 2 milhões e meio e uma opção de compra de 7 milhões e meio. O Braga rejeitou, quer vender já os jogadores pelo valor dos 15 milhões de euros. Esta proposta tem sido melhorada e é bem possível que o Besiktas também continue a fazer crescer essa proposta. Ainda no futebol português, destaque para Anthony Carter, o avançado australiano que foi um dos melhores marcadores da última época no Alverca e na segunda Liga, vai mudar-se para o Santa Clara. O que não deixa de ser curioso, porque o Alverca subiu de divisão. Anthony Carter podia ter a opção de se estrear na Primeira Liga com a camisola do Alverca, mas vai se estrear com a camisola do Santa Clara. O mais curioso no meio disto tudo é o facto de Santa Clara e Alverca serem geridos por pai e filho. Um é o presidente do Santa Clara, da SAD do Santa Clara, o outro é o presidente da SAD do Alverca, e portanto há aqui um negócio familiar em que Carter está metido no meio, mas com certeza vai ficar tudo resolvido e os jogadores vai se estrear na Primeira Liga e até vai ter a oportunidade de jogar nas competições europeias com a camisola do Santa Clara. Agora falamos de Luís Esteves, jogadores que nas últimas épocas esteve ao Serviço Nacional da Madeira, o jogador formado no Vitória, natural de Arada, no concelho de Ovar, vai continuar na Primeira Liga, mas desta vez no continente, vai ser reforço do Gil Vicente. Ao que tudo indica, ele vai assinar contrato por 3 temporadas, Luís Esteves, um jogador que teve uma regularidade imensa na última edição do campeonato, esteve de resto no 11 do 0-0 como jogadores com mais pontos feitos e acumulados ao longo das 34 jornadas da Liga Portugal Betclic. Portanto, Luís Esteves aqui a perceber o seu crescimento que teve da época e vai fazer agora carreira no emblema de Barcelos e na equipa do Gil Vicente. Falamos agora de Ricardo Velho. O nome de Ricardo Velho foi associado ao Cruz Azul do México, vencedor da Liga dos Campeões da CONCACAF, equipa que era treinada por Martín Anselmi antes de Anselmi vir para o Futebol Clube do Porto. Quer contratar Ricardo Velho porque vai perder o seu guarda-redes, Kevin Meyer, que vem para o futebol europeu e, portanto, olha para Ricardo Velho como uma alternativa à baliza. Há aqui um problema para tentar resolver para a equipa do Cruz Azul, que é a verba que o Farense pede. O Farense, que no ano passado não vendeu Ricardo Velho por valores a rondar os 10 milhões de euros, agora, tendo sido divisão, admite vender o jogador, até porque também já passou um ano, por um valor um bocadinho abaixo, pode andar na ordem dos 7 milhões de euros, é quanto a equipa do Farense pretende receber para deixar sair Ricardo Velho, o que seria uma perda enorme para o futebol português e até para o futebol europeu,
mas seria uma grande contratação para o Cruz Azul esta chegada do jogador português, que já teve também nos trabalhos da Seleção Nacional, a chegar-se ao México e ao Cruz Azul. Rafael Leão, antes de falarmos de Rafael Leão, temos a renovação de Bruno Rodrigues, jogador do Desportivo de Chaves, que prolongou o seu vínculo com os flavienses por mais de 3 anos até 2028, no dia de aniversário. Bruno Rodrigues, que apareceu com um grande destaque na Primeira Liga quando se estreou ao serviço do Sporting de Braga, entretanto teve emprestado na Turquia uma temporada, cumpriu as 2 últimas épocas no Desportivo de Chaves e agora vai continuar no emblema flaviense, este defesa central natural do Barreiro até 2028, 1,92 m, 24 anos, estamos a falar de um defesa central com uma grande capacidade de futuro até aos 24 anos. É um jogador que vai ser muito útil, com certeza, e vai continuar a ser muito útil à equipa do Desportivo de Chaves. Agora sim, Rafael Leão é o nome que mais barulho faz hoje, domingo, no futebol internacional, porque a equipa do Bayern de Munique vai com tudo para tentar contratar a Rafael Leão ao AC Milan, mas Allegri não está contente com esta ideia, porque está a construir o novo Milan, tendo Rafael Leão como sua pedra basilar. Mas a equipa do Bayern de Munique, orientada por Vincent Kompany, quer Rafael Leão a todo custo, e a proposta que coloca em cima da mesa são 75 milhões para o AC Milan, mais Leon Goretz e também Kingsley Coman. É muito valor, é muitos jogadores. 2 jogadores de grande qualidade, 2 jogadores na casa dos 30 anos, Coman não tem, Goretz tem 30 anos, por Rafael Leão, 75 milhões de euros. É um grande negócio, diria eu, para o AC Milan. E é uma verba brutal para a equipa do Bayern de Munique, que já percebeu que não vai conseguir contratar Florian Wirtz e, portanto, está a usar o dinheiro de Wirtz para tentar contratar então Rafael Leão. Este é um negócio que ainda vai dar aqui muita cambalhota. Ainda nomes portugueses lá fora. António Lopes prepara-se para ser reforço do Brest. Ele está em fim de contrato com o Nantes, onde jogou a última temporada depois de ter sido mandado embora pelo Olympique Lyonnais, e então assinou só por 1 ano, com o seu passe na mão. Ao que tudo indica, vai ser reforço do Brest, vai-se mudar para a Bretanha, vai continuar na região norte, mas vai para aquela zona norte mais atlântica, com um sotaque muito estranho do norte de França, a região da Bretanha, muito frio também na Bretanha, e no estádio Enzo Lefebvre, muito característico do Brest. Boa sorte para o António Lopes. Agora falamos dos milhões que o Al Hilal vai pagar ao Nápoles por Osimhen. Osimhen, que no ano passado originou um verdadeiro braço de ferro entre De Laurentiis e o empresário de Osimhen. Ele acabou por ser emprestado à equipa do Galatasaray, e agora o Galatasaray, não tendo 70 milhões de euros para pagar ao Nápoles, De Laurentiis também disse que não queria Osimhen e conseguiu vender à equipa árabe, que vai ser treinada por Simone Inzaghi, e vai pagar 70 milhões de euros por Victor Osimhen, o avançado nigeriano que pertencia ao Nápoles. O jogador esteve ali na iminência de vai ou não vai para a equipa do Al Hilal, mas lá aceitou e vai ser reforço então do Al Hilal. Ainda no futebol europeu, destaque para Ryan Ait-Nouri. Ait-Nouri, que era defesa esquerda do Wolverhampton, o argelino de origem francesa, que nas últimas temporadas foi jogador do Wolverhampton, vai ser jogador do Manchester City, e os Citizens vão pagar 40 milhões de euros por este jogador, que conhece bem o futebol britânico. É uma boa compra, não tendo conseguido a equipa do Manchester City convencer outros nomes, nomeadamente Milos Kerkez, conseguiu contratar a Ait-Nouri por 40 milhões de euros. A equipa do Wolverhampton, que vai ter também aqui dinheiro para atacar o mercado de uma outra forma. O Wolverhampton, que viu sair aqui assim as suas alas, do lado direito Nelson Semedo, do lado esquerdo Ait-Nouri. Terminamos com o Serginho, jogador português que estas últimas temporadas esteve no Viborg, na Dinamarca. Ele vai sair do Viborg, mas hoje foi notícia a rejeição de Serginho do Al-Wals. O Al-Wals, que é um emblema da Arábia Saudita, julgo que é o emblema que é treinado por Luís Castro, ia pagar ao Viborg 4 milhões de euros, ia dar também um salário condizente a Serginho, mas Serginho quer continuar no futebol europeu e terá rejeitado este contrato que a equipa do Al-Wals lhe tinha oferecido para continuar a demonstrar toda a sua qualidade no futebol europeu. E Serginho tem qualidade para o futebol europeu,
eu diria que até tem qualidade para jogar noutros futebols europeus, que não apenas no futebol dinamarquês, onde fez uma época espetacular, 14 assistências, foi o rei das assistências na Dinamarca, 6 golos em 29 jogos, grande época de Serginho, que vai continuar a melhorar com toda a certeza num outro nível competitivo. Meus amigos, está tudo contado quanto a esta edição do Mercado Flash de domingo 8 de junho. Nós estamos de regresso amanhã para mais uma semana completa, comigo e com o Igor, e com o nosso direto sexta-feira, não se esqueçam. Um abraço a todos, fiquem bem e contamos com os vossos comentários e a nova subscrição também no canal do YouTube do 00. Comentem que ficamos muito contentes. Um abraço e até amanhã.